Lino, que é daqui, meu companheiro de rede da cultura, uma plataforma aberta que contou com a participação de 6.000 pessoas, dando a sua sugestão, a sua ideia. Depois, nós fizemos 5 seminários, um em cada região, com pelo menos 1.000 a 2.000 pessoas em cada um desses seminários. Vários seminários temáticos, discutindo educação, saúde, tecnologia, inovação, discutindo infraestrutura, discutindo segurança pública, que é um problema grave do nosso país, e aqui não é diferente, aqui em Campinas, discutindo o problema da mobilidade urbana. Eu sei o quanto o Donizete tem se esforçado para atender com transporte de qualidade, mas sem a ajuda do governo federal é praticamente impossível. No nosso programa, nós estamos defendendo e vamos implementar o passe livre para os estudantes da rede pública. No nosso programa, os 10% da saúde, do PIB para a saúde, nós vamos usar para fazer a educação de tempo integral em todo o país, para que as crianças, os jovens, os adolescentes tenham uma escola de qualidade, que seja tão boa para o filho do pobre, quanto é boa para o filho do rico. Eu costumo dizer que a gente pode até ser diferente na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, no bairro que a gente mora. Ele deu um exemplo de superação, de uma situação de dificuldade, e hoje sabe que tem e está onde chegou pela educação. Eu a mesma coisa, analfabeta até os 16 anos, não sabia ler, não sabia escrever. Aos 16 anos me alfabetizei pelo Mobral naquela época. Fiz supletivo de 1º e 2º grau. Hoje, com muito orgulho, sou professora de História formada pela Universidade Federal do Acre, com 2 especializações. Aliás, 3. Uma em Psicopedagogia pela Universidade Católica de Brasília. Outra em Psicopedagogia pelo EFSIBA de Buenos Aires, de minha amiga, grande psicopedagoga Alicia Fernandes. E uma outra especialização em Teoria Psicanalítica pela Universidade de Brasília. Eu sei que o lugar onde estou, eu devo em primeiro lugar a Deus, à educação e ao povo brasileiro. Sem a educação, seria impossível estar aqui. Mas, como eu disse, a gente pode ser até diferente na roupa que a gente veste. Mas, aqui dentro, todos temos as mesmas capacidades. O que nos falta são as oportunidades. E nós queremos igualdade de oportunidades. Vamos manter sim o ProUni, o Pronatec, o FIES, mas nós vamos trabalhar para aumentar as vagas cada vez mais nas universidades públicas. Trabalhar para que a educação que você recebe lhe dê uma formação que lhe permita acesso a uma ocupação digna, para que você possa ter uma família. A nossa juventude é inteligente, competente, ousada, mas infelizmente está sendo ceifada pelo crack, pela violência. 56.000 pessoas são assassinadas por ano. Imagina, isso é um município. Um município médio, um município pequeno, daqui de São Paulo. No meu estado, que é um estado pequeno, é um município grande. 56.000 pessoas assassinadas. Vocês sabiam que a maioria dessas pessoas assassinadas são pessoas jovens, até 27 anos, principalmente
doente, ou um ente querido, amigo, filho, um idoso, fica doente. Hoje, você vai para o posto de saúde, se tem o remédio, às vezes não tem o médico. Se tem o médico, não tem o remédio. Nós vamos ampliar as vagas das universidades para que o Mais Médico seja cada vez mais aperfeiçoado, inclusive com os médicos brasileiros que serão formados. É importante suprir a carência com médicos estrangeiros, porque a população precisa ser atendida, mas é importante que a gente forme os nossos filhos e filhas para que eles possam atender a nossa população aqui no Brasil. Meus amigos, todas essas propostas e muito mais, Jonizete, nós temos no nosso programa. E é isso que está fazendo com que os brasileiros criem esse movimento no país inteiro na defesa do nosso projeto. O Eduardo disse uma frase, a última frase que disse publicamente antes de morrer: não vamos desistir do Brasil. E o nosso prefeito já disse aqui anteriormente. Os brasileiros têm uma sabedoria muito grande e sabem que a gente, ainda que tenha dificuldade, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode deixar que o nosso medo seja maior do que o nosso compromisso. É por isso que eu estou aqui, para mostrar que é possível ter um governo que vai fazer todas essas coisas, mas sem corrupção. Mostrar que é possível ter um governo que vai governar com os melhores. E quando eu digo os melhores, não são apenas aqueles dos nossos partidos, da nossa aliança. Pessoas boas existem em todos os lugares. Eu não concordo com essa ideia de que só existe gente boa aqui em cima ou aqui embaixo. Não! O mundo e o Brasil está cheio de gente boa. O problema é que, infelizmente, na velha política, que está aí há 20 anos, PT e PSDB, fazendo uma guerra do azul contra o vermelho, vocês já notaram que a cada eleição as pessoas estão sendo iludidas a votar numa cor. E o programa de governo? E o que vai fazer para resolver a violência? Mas eles se acostumaram com isso e ficam numa guerra, aonde não consegue ver virtude em nada um do outro. Nós temos dito que vamos preservar as coisas boas. As coisas boas da época do Fernando Henrique, da época do Itamar, o Plano Real, que acabou com a inflação, que levou o nosso país para o crescimento econômico e que agora essa estabilidade está ameaçada. Você sabia que a inflação está voltando e isso pode corroer o salário dos mais pobres, principalmente? Você sabia que o nosso país tem um crescimento pífio quando o mundo inteiro já está crescendo depois da crise de 2008? Você sabia que os juros são altíssimos? Você sabia que no atual governo 500 bilhões do BNDES foram destinados? Isso é a verdade. 500 bilhões, João, foram destinados para meia dúzia de empresários que foram escolhidos para ser os campeões do mundo. Você sabe qual é o orçamento do Bolsa Família? 24 bilhões. 500
que com uma coligação de partidos pequenos, com poucos prefeitos, ainda que pessoas muito dedicadas e que estão se esforçando muito, como a gente está aonde estamos, e eu tenho dito, quem está fazendo isso não sou eu, é o povo brasileiro, porque tomou uma decisão, não vai mais votar apenas numa cor, não vai mais votar apenas com base nas estruturas, mas numa nova postura. Sabe o que as estruturas fazem? Muito dinheiro, muito tempo de televisão. A presidente Dilma tem 11 minutos, quase 12. O governador Aécio tem quase 5. Eu tenho 2 minutinhos. Mas a boca que leva a nossa mensagem, não é a boca do marqueteiro, é a boca do povo brasileiro. É por isso que nós vamos continuar a nossa campanha fazendo diferente. Eu tenho dito o seguinte: nós vamos fazer essa campanha oferecendo a outra face. Tem muita gente que acha que oferecer a outra face é levar um bufete de um lado e oferecer o outro lado. Olha, eu nem aguentaria isso porque meu pescocinho é muito fino. Oferecer a outra face é entender o seguinte: eu costumo dizer que é melhor sofrer uma injustiça. Presta atenção. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. Porque quando você pratica a injustiça, você sabe que em algum momento você haverá de pagar caro pela injustiça que cometeu. Quando você sofre a injustiça, você sabe que em algum momento ela haverá de ser reparada. A presidente Dilma, o Aécio, podem ter certeza. Nós não queremos